agora, dando prosseguimento à ministração que nós iniciamos semana passada, da propositura na qual foi feita de estarmos estudando aqui acerca do pecado, e como título dessa ministração seria 10 mentiras acerca do pecado, 10 mentiras relacionadas ao pecado. E na semana passada nós estivemos falando sobre a mentira número 1, que fala que a mentira das pessoas acreditarem que o pecado produz uma realização, e a mentira número 2, que foi achar que o pecado é algo que facilmente pode ser derrotado. Também fizemos uma abordagem rápida acerca da entrada no pecado no mundo, e para que nós venhamos ganhar tempo, para que possamos falar o maior número possível aqui nesta noite, você que nos acompanha na live ou através das ondas sonoras da rádio, você pode ver o nosso vídeo dessa ministração, da primeira ministração dessa sequência, no nosso canal no YouTube. Você vai entrar lá no YouTube e vai pesquisar Programa Momentos de Paz, e você vai encontrar o primeiro vídeo dessa sequência lá, que irá tratar justamente 10 mentiras acerca do pecado, 2 de 10, certo? Então você vai lá e vê o primeiro vídeo. Eu não sei quando é que eu vou estar colocando esse de hoje, mas o mais breve possível estaremos colocando o vídeo que também está sendo gravado hoje aqui, direto da emissora. E a terceira mentira acerca do pecado que eu gostaria de destacar é a mentira de que você pode lidar com o pecado sem recorrer a Cristo. Essa que é uma mentira muito forte e muito presente, na verdade, em nossos dias. É as pessoas acharem que conseguem vencer o pecado, que conseguem subjugar o pecado sem o auxílio, sem recorrer a Jesus Cristo. E o maior perigo dessa mentira é que ela leva à frustração e ao desespero, porque o ser humano tenta de suas maneiras, tenta de suas formas agora subjugar e vencer o pecado, mas ele sempre se frustra, ele sempre se vê que está derrotado, ele sempre percebe que não importa o quanto ele lute, não importa o quanto ele tente vencer aquele pecado mais uma vez volta a derrubá-lo. Porque as pessoas precisam entender que sem o auxílio de Cristo, sem o auxílio de Deus, o ser humano não consegue se libertar do pecado. O ser humano não consegue lidar com o pecado se não tiver o auxílio divino. E, infelizmente, muitas pessoas aceitam essa mentira, acreditam que podem lidar com o pecado sem o auxílio de Cristo, e quando isso acontece, descobrem que não podem competir em condições de igualdade com a depravação que existe dentro de cada uma delas. Aquilo que já foi falado aqui na ministração anterior, aquilo que nós denominamos de inclinação para o mal que existe dentro de todo homem, desde o momento em que o pecado entrou no mundo. Como foi falado, o ser humano foi criado perfeito, o ser humano foi criado para adorar a Deus, para buscar a Deus, mas infelizmente agora o pecado deixou o ser humano com essa inclinação para as coisas do mal, para as coisas desta vida. E com suas próprias forças, usando os seus próprios métodos, o ser humano jamais conseguirá vencer os seus pecados. Por isso que muitas pessoas se encontram desesperançadas. É por isso que muitas pessoas já se encontram sem esperança e muitas das vezes até desistem de lutar. Muitas das vezes as pessoas desistem de lutar contra aquele pecado que tanto as aflige, porque já falharam tanto, porque já se frustraram tanto em tentar vencer aquele pecado e não conseguem. Mas nesta noite eu estou aqui para que você entenda que enquanto você estiver lutando com as suas próprias forças, enquanto você estiver usando os seus próprios métodos, enquanto você usar a metodologia humana, você não conseguirá vencer o pecado que tão de perto lhe rodeia.
É necessário que você compreenda e que você busque um auxílio divino para que você agora possa vencer esse pecado e nunca perca a esperança. Não deixe de lutar contra o pecado quando as suas forças se mostrarem inúteis, mas quando as suas forças se mostrarem inúteis contra este mal, você agora vai e recorre àquele que é mais forte do que você. Você agora vai e busca aquele que te criou, aquele que te ama com amor incondicional e deseja tão somente obediência, que entregou a vida por você, que sofreu o seu castigo, que levou sobre si o seu pecado. E para que isso seja evidenciado na sua vida, basta tão somente você crer e recebê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando você fizer isso, você vai perceber a mudança radical que irá acontecer na sua vida. E quando o Evangelho ele é apresentado para nós a partir do Novo Testamento, o foco é sempre na obra de Cristo e na paz que nós recebemos agora com Deus, a paz que nós teremos com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E para que nós venhamos meditar a respeito desse assunto, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa e quiser acompanhar junto conosco, nós iremos abrir na segunda carta de Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, aqueles pecados que eram recorrentes, aquelas tentações que você constantemente caía, que constantemente lhe fazia sofrer, que constantemente mostrava o quanto era inútil você lutar, agora você está apto a vencer essas dificuldades, você agora se torna apto a lutar contra o inimigo interno que existe dentro de você, que é você mesmo, que são seus próprios desejos, porque quando alguém está em Cristo, Paulo vai dizer que uma nova criatura é. As coisas velhas, aquelas tentações passaram e tudo agora se faz novo, porque agora você não está mais lutando sozinho. A batalha espiritual que até então você usava os seus próprios meios, usava a sua própria metodologia para vencer o seu inimigo, você agora vai estar lutando com o auxílio de Deus. E Paulo continua: e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus por intermédio de Cristo, agora nós nos tornamos reconciliados com Deus. E ele continua, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, que em nenhum momento de sua existência humana pecou, que em nenhum momento da sua existência humana transgrediu uma lei sequer divina, agora se faz pecado em nosso lugar, agora sofre o castigo que os pecadores mereciam e morre a morte que os pecadores eram dignos, e agora, por intermédio desta morte sacrificial de Cristo, através dessa morte vicária de Cristo ali na cruz do Calvário, o ser humano agora tem acesso a essa maravilhosa salvação. E quando agora nós recebemos essa maravilhosa salvação no nosso coração, a nossa alma se enche de alegria. E aquilo que nos afligia, aquilo que nos derrotava constantemente, agora passa a ser algo que nós podemos vencer. Não porque temos força, não porque sozinhos nós conseguimos, mas porque o auxílio divino está com cada um de nós. A Bíblia exorta as pessoas, você preste atenção nisso, que a Bíblia vai ensinar as pessoas primeiro a crer em Cristo, primeiro se abraça a Cristo, para depois buscar a santificação.
Ninguém busca a santificação antes de ter um contato real com Cristo, de ter uma reconciliação com Cristo. Primeiro é necessário que o homem creia, o homem vem como está, Deus o recebe, sem fazer acepção de pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser negro, pode ser branco, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser criminoso, pode ser uma pessoa idônea, seja quem for, Cristo recebe de braços abertos. Agora, depois que Cristo recebe, depois que nós recebemos a Cristo no nosso coração, aí sim, nós entramos no processo de santificação, em um processo de separação. Nós agora deixamos aquelas práticas que era costumeira do velho homem e agora começamos a viver uma nova prática juntamente com Cristo. Agora, reconciliados com Deus, nós agora começamos a viver uma nova vida. O Evangelho, ele não é um simples apelo a um viver moral, mas fala de uma transformação sobrenatural. Não é somente você mudar as suas atitudes em relação ao próximo, mas você também precisa mudar as suas atitudes naqueles momentos que ninguém lhe vê. Aquelas coisas que muitas das vezes você faz às escuras, que não está patente aos olhos de todas as pessoas. Mas agora, quando você recebe um novo homem, quando você agora é regenerado, quando você agora é reconciliado com Deus, vai mudar não somente os seus aspectos físicos, mas a sua vida espiritual também começa a mudar. O seu senso de moralidade agora começa a mudar. E você agora começa a perceber que ainda que você faça algo às escuras, que ainda que você faça algo que nenhuma pessoa física está vendo, existe um Deus no céu, que os seus olhos são como chamas de fogo, que contempla os fiéis e os infiéis da terra, e está contemplando você. E quando agora o homem está reconciliado com Deus, ele agora para de praticar essas coisas. O ser humano agora para a fazer aquelas coisas que era de costume do velho homem. E como falei, ninguém é capaz de vencer o pecado estando separado de Deus e do Espírito Santo de Deus. Se o ser humano não estiver buscando a Deus, se o ser humano não receber a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, o ser humano irá falhar tragicamente em buscar a vencer o pecado, na busca para vencer o pecado. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 13, ele vai dizer para nós: porque se vivemos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificamos o corpo e viveremos. Aqui fala de nossos próprios desejos, de nossas próprias vontades. Aqui fala de algo que não é fácil. Você negar a sua própria vontade, você negar agora algo que você sente prazer, porque o ser humano busca aquilo que lhe dá prazer. O ser humano busca aquilo que lhe traz satisfação. Mas agora imagina você ter que sacrificar os seus próprios desejos, sacrificar as suas próprias vontades, para você agora agradar a Deus. É isso que Paulo agora nos exorta. Ele olha, se vocês viverem segundo a carne, se vocês viverem segundo os seus próprios desejos desordenados, se vocês viverem fazendo tudo aquilo que a carne de vocês deseja, vocês morrerão. É isso que Paulo coloca. Mas ele agora apresenta outro meio, ele apresenta agora outra hipótese. Mas, se pelo Espírito, mas se você agora escolhe viver pelo Espírito, você vai mortificar as obras do corpo. Vai ter muita coisa que o seu corpo vai desejar que você agora não vai praticar, porque agora você estará fazendo a vontade de Deus. E você só consegue fazer isso se o Espírito Santo habitar dentro de você. Se o Espírito Santo não habitar, meu amigo, infelizmente a realidade é essa: sozinho você não consegue vencer o pecado. Deus não é honrado, Deus não é glorificado quando nós queremos agora remediar a situação pecaminosa, quando nós queremos agora tirar o nosso corpo de fora mediante uma situação pecaminosa. É por isso
que é inimaginável supor. É inimaginável assim a gente pensar que Deus irá abençoar um sistema de justiça criado pelo ser humano, um senso de justiça criado pelo ser humano. É inimaginável nós acreditarmos nisso, porque o ser humano ele tem essa prática de querer justificar as suas atitudes, de querer justificar as suas ações. Mas quando nós agora estamos com Cristo, nós agora somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para ser humilhado? Para ser massacrado? Porque Deus gosta de humilhar os seres humanos? Não. Mas ele diz que quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. É uma correção por amor. É uma correção agora que Deus faz para que nós venhamos alcançar o melhor dele sobre a nossa vida. Quando agora nós alcançamos o melhor de Deus sobre a nossa vida, amados irmãos e caros ouvintes, nós desfrutamos daquela paz que já foi falado aqui, que excede todo o entendimento humano. E a quarta mentira a respeito do pecado é que é impossível você atingir os padrões que Deus deseja. O ser humano olha agora e pensa, é impossível a gente fazer o que Deus quer. Então, já que é impossível fazer o que Deus quer, então eu vou continuar vivendo a minha vida da mesma maneira. Como falei há pouco, a tendência do ser humano é sempre culpar as circunstâncias, é sempre culpar as outras pessoas. É como tem aquela história, né? Aquele adágio popular que diz, a ocasião faz o ladrão. Mas se o homem for regenerado, pode ter a ocasião que for, nunca o fará um ladrão. É a tendência do ser humano, é desde o princípio. Quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, que Deus agora vem para conversar com o ser humano, Deus vai perguntar, Adão, onde tu estás? Ele vai dizer, eu estou aqui escondido porque eu estou nu. Deus vai dizer, quem foi que disse a você que você estava nu? Por acaso você comeu daquela fruta que eu disse a você que não comesse? Aí Adão vai dizer, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Quando Deus vai falar com a mulher, diz, foi a serpente que me enganou. Isso aí vem desde o princípio, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano agora começa a querer colocar a culpa nos outros, sempre querer colocar culpa nas circunstâncias, nas outras pessoas que o rodeiam, e esquecem de agora fazer uma reflexão e mudar de atitude e mudar de vida, porque isso é muito mais humano. Isso trará muito mais satisfação para você mesmo, para a sua moral, para o seu senso de realidade cristão. Quando você agora reflete sobre o erro, você vai dizer, olha, realmente o que eu fiz aqui não está condizendo com o desejo de Deus para a minha vida. Mas agora eu não vou colocar a culpa na circunstância, eu não vou colocar a culpa em A, a culpa em B, mas ao contrário disso, eu vou pedir perdão a Deus. E uma vez perdoado por Deus, eu agora vou olhar aonde eu caí, para eu não voltar a cair novamente, para que eu não volte a praticar essas mesmas coisas. Porque, como diz Ambrósio, o verdadeiro arrependimento é parar de pecar, é evitar o pecado. Nós preferimos pensar que diante das circunstâncias seria possível deixar de pecar. Olha, se não tivesse tido essa oportunidade, eu não teria pecado. Olha, se fulano de tal fosse diferente comigo, eu não tinha cometido esse pecado. Olha, se fulano tivesse me pago o que me devia, eu não tinha cometido esse pecado. Sempre o ser humano busca, assim, colocar a culpa nas circunstâncias. E pensamos que se essas circunstâncias não existissem, seria possível a gente ali deixar de pecar. Mas sabe por que as pessoas pensam dessa maneira? Porque isso traz uma sensação de alívio para a consciência. Querer tirar de si a responsabilidade. É tentar aliviar o peso que está na consciência por aquilo que cometeu. Quando o ser humano peca,
sobre a mente um grande peso na sua consciência. E quando isso acontece, o ser humano agora quer se livrar daquela culpa. E ela começa a jogar a culpa para as outras pessoas, tentando cauterizar a sua mente, tentando bloquear aquele peso daquele pecado que cometeu. Mas, no final das contas, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas práticas pecaminosas. A culpa não é das outras pessoas, a culpa não são das circunstâncias, a culpa não é de Deus e a culpa não é do diabo. Mas a culpa dos nossos pecados são nossas. Porque nós podíamos deixar de fazê-lo, nós podíamos abrir mão de fazê-lo, mas agora, para agradar o nosso corpo, para agradar aos nossos próprios desejos, para sentirmos prazer, nós agora vamos e pecamos mais uma vez. E há um sentido em que a santidade de Deus, ela de fato vai representar um padrão impossível para a humanidade pecadora. O ser humano olha para aqueles padrões divinos e diz: rapaz, é impossível fazer o que Deus deseja. Nós não temos a mínima condição de amar aquele que me persegue, de amar aquele que me aborrece. Como é que eu vou agora amar aquela pessoa que fez algo tão atroz comigo? Mas é isso que Deus quer? É impossível. Olha, eu tenho tanta vontade de fazer uma coisa, mas agora eu vou abrir mão de fazer aquilo para agradar a Deus. Deus que eu nem estou vendo aqui fisicamente. As pessoas olham e pensam que é impossível. E essa é uma das mentiras que faz o ser humano se afastar de Deus. Isso também não é de hoje. Vale lembrar que isso também não é de hoje. Quando os discípulos ouviram Jesus explicar aquela questão do custo do discipulado para o jovem rico, eles olharam para Jesus e disseram: Jesus, então quem é que pode ser salvo? Aí Jesus vai e responde para ele que é possível. Para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Somente para Deus é possível. Vamos ler? É Lucas capítulo 18. Vamos ler o versículo 26 e 27 para que vocês entendam. Naquela passagem, quando Jesus abençoa as crianças e vem até ele aquele jovem rico, e Jesus agora diz, ele conhece todos os mandamentos que já tem observado desde a mocidade, e Jesus agora diz que ele venda os seus bens e reparta com os pobres, e ele teria um tesouro no céu. Aí os discípulos agora interrogam Jesus. E os que ouviram lhe disseram: logo, quem pode salvar-se? Aí Jesus responde: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Portanto, é um erro crucial você querer se desculpar do seu pecado. É algo extremamente errado e vergonhoso você agora querer colocar uma desculpa, colocar uma justificativa para o seu ato pecaminoso. Porque Deus prometeu graça, Deus prometeu um meio de você conseguir vencer o seu pecado, e esse meio está na fé, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Quando você deposita nele a sua fé, quando você deposita nele a sua confiança, você consegue vencer o seu pecado. Não existe nenhum pecado que nós não possamos vencer, nem tentação que nós não possamos resistir através da graça. Não importa qual o pecado, não importa qual seja a tentação, quando nós temos a graça de Deus na nossa vida, nós conseguimos vencer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 10 e no versículo 13, ele vai dizer: não vem sobre vós tentação senão humana. Ou seja, não é Deus que tenta as pessoas, mas as tentações que nós somos, é quando nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias concupiscências, pelo nosso desejo desordenado. Por isso que Paulo escreve: não vem sobre vós tentação senão humana.
Mas é impossível vencer a tentação? Aí Paulo agora nos dá a resposta. Mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Aqui você derruba essa história aí de achar que você não consegue alcançar os padrões divinos. Aí você derruba essa desculpa, porque a resposta está aqui na Bíblia Sagrada. A tentação é humana, mas Deus agora, Ele não nos deixa pecar acima do que nós podemos suportar. Se você está sendo se você está sendo tentado em determinada área da sua vida, saiba que você está sendo tentado lá e que essa tentação você pode vencer. Você não é tentado além do que você pode suportar. Mas se você está sendo tentado de alguma maneira na sua vida, saiba que você pode vencer, que você pode derrotar esse pecado. Porque Ele, sabendo até onde você pode suportar, Ele mostra, Ele permite que a tentação venha, porque essa tentação é humana. Mas agora Ele vai dizer que com essa tentação Ele dá para nós o escape. A tentação é humana, mas Deus agora dá um meio de nós escaparmos dessa tentação. Além de nós não sermos tentados, além do que podemos suportar, Ele ainda promove um meio de nós escaparmos dessa tentação. Imagina José quando ele estava no Egito e a mulher de Potifar tentou agora atacá-lo ali. Ele poderia ter ficado, não tinha ninguém na casa. Ele estava sendo tentado. Mas agora ele, vendo aquela tentação que estava à sua frente, ele agora sai correndo daquele lugar. Ele foge e ele escapa. Ele não cai, ele não peca, porque ele escolheu escapar, ele escolheu fugir. Ele olhou o caminho que Deus havia dado para ele. Olha, a única coisa que eu posso fazer aqui é correr. Então eu capo o gato, como diz no popular. É exatamente isso. As tentações são humanas, mas Deus, Ele providenciou um meio de nós escaparmos. Ele providenciou um meio de nós suportarmos, seja qual for a tentação. Quando vamos para a segunda carta já de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo de número 12 e versículo de número 9, ele vai dizer: a minha graça te basta. Isso é Deus dizendo para Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo agora olha para aquela circunstância e diz: olha, a graça de Deus é suficiente para mim. Eu tendo a graça, eu posso vencer. Eu vou ser aperfeiçoado, porque agora eu olho para as minhas fraquezas e eu agora vou me fortalecendo em Cristo. E eu vou cada vez mais me tornando mais aperfeiçoado, eu vou me santificando cada vez mais, eu vou conquistando mais e mais aquilo que Deus deseja para a minha vida. É isso que Paulo está querendo falar. A gente não olha para a nossa fragilidade e diz: olha, eu sou fraco demais nessa área, eu estou fadado a fracassar nesse aspecto da minha vida. Não. Você não está fadado a fracassar nesse aspecto da sua vida. Você não está fadado a viver a sua vida inteira caindo no mesmo lugar, tropeçando no mesmo buraco. Não. Tome lições, tire lições dessas situações. E lembre-se que a graça de Cristo te basta. Que a graça de Cristo é suficiente. Na carta também de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 13, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tem exceção. Não existe pecado grande demais. Não existe tentação forte demais. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece? Deus. Ele é quem nos fortalece. Ele é quem quebra o poder do pecado que está sobre a nossa vida quando nós agora o aceitamos. Ele é o ponto principal de Paulo no capítulo 6 da sua carta aos Romanos. Ele vai dizer que nós estávamos mortos no pecado,
mas agora nós estaremos mortos para o pecado. Interessante isso. Nós estávamos mortos no pecado, mas agora quando aceitamos a Cristo, agora nós ficamos mortos para o pecado. E tendo isso em mente, nós precisamos viver em Cristo, nós precisamos viver nele, porque a graça de Jesus Cristo agora vai remover essa carga pesada que nos aflige, vai tirar de nós aquele peso do pecado, aquele peso que o pecado impõe. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler aquele livro de John Bunyan, O Peregrino, que justamente vai contar a história, uma história hipotética de um homem por nome de Cristão, que ele carregava ali um grande peso nas suas costas. Ele andava carregando um fardo muito pesado, mas a partir do momento que ele aceita a Cristo, a partir do momento que ele recebe a Cristo, aquele pecado, aquele peso que ele carregava para todos os lugares, agora é tirado de suas costas. E ele agora continua a sua jornada sem aquele peso grande. Fica aqui já uma dica de leitura para você. Eu ainda não tive a grande oportunidade de ler o livro. Eu assisti o filme, mas pretendo sim adquirir o livro e fazer a leitura dele. Todas as pessoas que leram falam extremamente positivo, falam de maneira extremamente positiva a respeito desse livro. Mas agora voltando para o nosso assunto, 1 João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 5, e no versículo 3 ele vai dizer: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, não é pesado fazer a vontade de Deus, não é impossível fazer os padrões divinos. Pesado mesmo é a carga do pecado, mas a carga dos mandamentos não é pesado não. Os mandamentos do Senhor não são pesados para nós. Nós podemos levar essa carga, nós podemos obedecer, nós podemos ser fiéis. Basta tão somente nós agora olharmos para a graça, basta tão somente a gente receber a graça no nosso coração. Quando nós recebemos a graça de Deus, nós agora somos fortes em Cristo e vencemos as tentações. Dá para falar mais uma ainda. A última mentira que eu gostaria de falar hoje, que seria a quinta, vai ser justamente que você não precisa tratar do pecado imediatamente. É você acreditar que você consegue empurrar com a barriga, como se diz no popular. É você olhar para o pecado e dizer: não, depois a gente resolve, depois a gente vê. Quando a pessoa geralmente pensa isso, ela não compreende a gravidade do pecado. A pessoa não compreende o quanto é danoso o pecado para a vida. Não só para a vida espiritual, mas também para a vida física. Porque o pecado também destrói a vida física do ser humano. É a pessoa querer procrastinar em relação ao pecado. É você querer deixar para depois, deixar para resolver amanhã, deixa para resolver depois de amanhã. Todo mundo é pecador, todo mundo é culpado diante de Deus, não tem para quê, depois a gente vê como é que resolve isso. Isso é um problema gravíssimo. Você não pode demorar em resolver esse problema do pecado. Você não pode deixar para amanhã, mas você precisa resolver hoje. A Bíblia vai dizer que o tempo agradável do Senhor, o tempo favorável para o Senhor e o dia da salvação é hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, mas é hoje. Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 6, ele vai dizer: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Não deixe para amanhã, meu amigo. Não deixe para amanhã, minha amiga. Mas hoje mesmo, resolva esse problema do pecado. Não se permita mais ser escravo de algo que você sabe como se libertar. A partir desta noite, você sabe já como se libertar. Você sabe como sair dessa situação.
Você já sabe que com suas próprias forças você não vai conseguir. Você já sabe que você precisa do auxílio de Cristo. Então não se permita mais ser humilhado, não se permita mais ser subjugado pelo pecado. E o escritor aos Hebreus, ele vai citar o Salmo 95, e mais uma vez ele nos exorta a ouvir a voz de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 7, vai dizer: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. É hoje, não é amanhã, é hoje. O versículo 13, ele vai dizer: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É necessário você ouvir essa exortação que está sendo feita hoje e colocar em prática. Não endureça o seu coração, mas receba de bom grado estas palavras, porque aquele sacrifício de Cristo não foi em vão. No versículo 15 ele continua dizendo: enquanto se diz hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como na provocação. Não endureça o seu coração, mas ao contrário disso, quebrante-se, se derrame na presença de Deus e vença o seu pecado, vença esse apetite desordenado. Isso é muito necessário. Você não pode deixar para amanhã. A qualquer momento você pode partir para a eternidade. E aí? A qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. E aí, meu amigo, como é que vai ficar a sua vida? Essa questão precisa ser resolvida imediatamente. Quanto mais o pecado vai permanecer em você, quanto mais tempo o pecado estiver dentro de você, mais difícil vai ser o seu arrependimento, mais difícil vai ser a sua mudança de vida, porque o pecado vai se instaurando e vai criando raízes e vai se enraizando. Mas arranque de você hoje esse mal, arranque de você hoje esse hábito que você tem praticado e que você sabe que é errado. Hoje mesmo, agora, por intermédio de Cristo, aceite Jesus agora onde você estiver. Diga: Jesus, olha, eu sozinho eu não consigo, mas eu ouvi um rapaz falando no rádio, ou através do vídeo, não sei qual o meio que você está me ouvindo agora, mas eu ouvi ele falar para mim que se eu for por intermédio da tua graça eu consigo vencer. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, de que você pode vencer, porque quem me garante é a Escritura Sagrada, quem me garante é a Palavra de Deus, quem me garante é a palavra fiel e verdadeira de Cristo. Quanto mais nós acentuamos os desejos pecaminosos, quanto mais tempo dura, esse desejo pecaminoso se acentua mais dentro de nós. As atitudes erradas vão se tornando algo comum. Nós não podemos considerar comum transgredir os mandamentos de Deus, mas nós precisamos fazer a sua vontade, andar em obediência a Deus. E quando porventura nós venhamos desviar do caminho que nós estamos seguindo, no exato momento que nós nos desviarmos, no exato momento que deslizarmos, no exato momento que fracassarmos, nós agora buscarmos imediatamente o auxílio divino. Não espere essa chaga do pecado se instaurar e estar em um estágio avançado para você procurar ajuda. Mas procure a ajuda do Senhor hoje. Procure a libertação hoje. Hoje mesmo você pode vencer o seu pecado. Tome essa atitude hoje, porque a consequência do pecado fatalmente é cruel. A consequência maligna do pecado
começa a fazer efeito na sua vida no exato momento que consegue entrar na sua alma. A partir do momento que você peca, a sua alma agora já começa a sofrer as consequências do pecado. O seu corpo já começa a sofrer as consequências do pecado. Você precisa tomar uma atitude hoje. Não é brincadeira. O pecado é algo sério, que pode matar. Não somente fisicamente, mas também a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. O pecado mina a sua alegria. O pecado mina a sua felicidade, a sua comunhão com Deus. E tira de você todos os frutos que você poderia oferecer. Você se torna agora alguém infrutífero. Você se torna alguém impróspero. Porque o pecado está sugando você. Mas aceita Jesus Cristo hoje, aonde você estiver, e receba agora forças para vencer os seus pecados. Amém? Semana que vem nós estaremos dando prosseguimento. Hoje nós falamos mais 3. Fechamos aqui agora as 5 mentiras a respeito do pecado. Quarta-feira que vem a gente dá continuidade. Gostaria agora de orar por você, seja onde você estiver, se desejar fechar os seus olhos, se desejar se ajoelhar, da maneira que você achar melhor. Receba a força de Deus aí, aonde você estiver agora. Vamos orar junto comigo. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra nos garante, ó Pai, que nós